os que nos estão a seguir em casa, dar as boas-vindas à nossa penúltima sessão do ciclo de formação e reflexão em primeiros socorros e saúde mental. Cabe-me hoje a tarefa de moderar a mesa. Vamos ter connosco como orador o Dr. Tiago Mendes, que é médico de família, já não da USF Portela, agora da USF Planície, mas ainda na ULS Alentejo Central. Mas ainda na ULS Alentejo Central. O Dr. Tiago tem colaborado com a Escola Superior de Saúde e Desenvolvimento Humano nas áreas de epidemiologia e da comunicação em saúde há alguns anos, é mestre em cuidados de saúde primários, membro do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos e co-líder do grupo Blint Débora, integra o júri da prova final de internato de Medicina Geral e Familiar. Hoje vem falar sobre o tema de acessibilidade em saúde, critérios de referenciação e recursos de apoio na Universidade e na cidade de Évora, numa lógica de apoiar, obviamente, os estudantes aqui da Universidade, entre as necessidades dos estudantes da Universidade com aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os cuidados de saúde primários. Como relatora da sessão, vamos ter a doutora Suzete Rico, que é doutorada em Psicologia na Universidade de Évora, mestre em Psicologia, também por Évora, membro da Ordem dos Psicólogos, chefe de Divisão de Integração e Acompanhamento de Estudantes da UE, e promove o atendimento psicossocial ao trabalhador, fundador do projeto Renascer na Saudade, cuidar de quem cuidou. E, portanto, terá a tarefa de fazer depois o resumo da sessão. Passarei a palavra ao Dr. Tiago. Okay. A sessão tem uma duração de 20 minutos, não é, Andreia? E depois 20 a 30 minutos, e depois teremos um período de debate e de troca de ideias abertas com todos os que nos estão a seguir. Eu irei mudar de sítio com a doutora Suzete para podermos ver os seus slides melhores. Ok. Não é preciso. Tenho aqui. Você tem também. Então, boa tarde a todos. Cumprimentar as minhas colaboradoras de mesa e agradecer o convite para participar neste ciclo e na continuação, portanto, dos trabalhos que têm vindo desenvolvido neste conceito que já percebemos desde a primeira sessão, nem sempre completamente consensual relativamente aos primeiros socorros em saúde mental, mas sobretudo numa lógica de sensibilizarmos para esta temática e, evidentemente, também numa perspectiva pragmática, sobretudo neste contexto universitário, de dar, além de informação, alguma capacitação também no sentido de como gerir e lidar situações que todos sabemos que são frequentes e os dados mostram que tendencialmente crescentes, relacionadas com o impacto que todo o processo dos últimos tempos tem acarretado na saúde mental de uma forma geral e no nosso país em particular também. Portanto, aqui sumarizar os temas que organizei para esta apresentação. Portanto, começando por falar relativamente ao que é isso, a questão da acessibilidade. A definição considera a possibilidade que todos tenham igualdade de oportunidades, ou pelo menos condições similares para o acesso aos cuidados, neste caso aos cuidados de saúde mental, e que acaba por estar muito ligado a um conceito sempre presente e também no âmbito da saúde mental, precisamente pelas necessidades que nós sabemos que temos ainda que preencher relativamente que os dados mostram relativamente à falta de literacia em saúde da nossa sociedade no geral, que na verdade se consegue resumir desta forma, ou seja, da capacidade não só de utilizar a informação de saúde e de compreender para tomar decisões informadas, mas também para conseguir aceder e conhecer as formas onde, por muito que de facto o percurso possa parecer labiríntico relativamente ao sistema de saúde, ter os conhecimentos que todos os cidadãos devem partilhar e conhecer relativamente a navegar neste sistema. Nesse sentido,
partilho este link que tem já uns anos e que tem vindo a ter alguma produção no âmbito produzida pelo Serviço Nacional de Saúde, em parceria com a Direção-Geral de Saúde. Tem algumas publicações neste âmbito da literacia em saúde, e uma delas é este saber navegar no SNS, sabendo nós que o mar em muitos momentos nos parece cada vez mais conturbado, mas muitas vezes, independentemente de legítimas que a população não poucas vezes tem relativamente às dificuldades que surgem, também não é menos verdade que algumas dessas dificuldades podem de facto, seguramente não resolvidas, mas pelo menos atenuadas, se for feito um esforço coletivo relativamente a um conhecimento mais aprofundado do que é que se pode considerar uma utilização correta ou desnecessária dos serviços de saúde. No contexto específico da saúde mental, provavelmente também não vou partilhar dados, posso-me estar talvez a repetir relativamente a dados que já tenham sido usados neste ciclo de conferências, mas que nunca é demais sublinhar. Portanto, estamos a falar de uma prevalência de muito perto de 1/4 da população portuguesa sofre de algum tipo de perturbação psiquiátrica. Estes dados, os últimos mais concretos, já têm mais de 10 anos, portanto, pela nossa percepção mais empírica, havendo esta tendência crescente, seguramente não estaremos longe dessa proporção. Esta banda sonora foi de propósito para dar este ar agora dramático relativamente aos dados que eu vos estou a apresentar. O Alentejo continua a ser uma região onde há uma particular incidência quer de ansiedade e prevalência de depressão. Portanto, há historicamente as questões que os antropologistas e sociólogos falam relativamente à questão da realidade latifundiária, de haver um contexto de uma população muito mais dispersa, que funciona como um fator muitas vezes considerado de risco relativamente a estas problemáticas. Contudo, e nesse contexto também a importância que o histórico familiar, que é um tema que na minha área profissional é particularmente central, e que muitas vezes acaba por condicionar, e sabemos que é por si só um fator de risco para, de certa forma, geração após geração, estes problemas poderem manter-se. Não é, portanto, surpresa que, com dados mais recentes de 2019, a taxa de suicídio no Alentejo continua a colocar-se acima da média nacional, com particular destaque para o nosso distrito como um dos mais afetados. Paradoxalmente ou não, e aqui, portanto, neste contexto, a ação da doutora Ana Matos Pires foi, julgo eu, talvez também mais, não digo esclarecedora, mas pelo menos mais informada relativamente a esta temática. Continuamos, apesar das questões do rácio por habitante introduzirem sempre algum viés, sobretudo quando estamos a falar de áreas territoriais como a nossa, muito vastas, mas há efetivamente ainda, já havia, e no contexto da demografia do pessoal de saúde atual, uma conhecida escassez de psiquiatras e psicólogos por habitante no Alentejo. Por outro lado, a pandemia está bem evidenciada como um fator de agravamento destas problemáticas e, portanto, o que é associado a algum estigma social ainda muito presente relativamente a esta problemática. Portanto, temos aqui uma combinação de fatores que nos deixam, à partida, não muito otimistas relativamente à facilidade que o acesso nesta área possa providenciar. De qualquer forma, a razão pela qual estou aqui é exatamente para partilhar aquilo que são, efetivamente, e apesar destas dificuldades, as vias de acesso e os recursos disponíveis na nossa realidade, e é nesse sentido, e desejando que eles tendam a poder ser crescentes, que estou aqui a falar.
Referenciar, portanto, por definição, implica encaminhar o utente em causa para o serviço mais adequado às suas necessidades, e aqui já vamos outra vez parar à tal questão da navegação no sistema, porque muitas vezes, quer por defeito, quer por excesso, muitas vezes acaba por ter implicações também na utilização global dos cuidados de saúde, é exatamente este encaminhamento não ser o mais adequado em função das diferentes circunstâncias. Também numa lógica de continuidade da formação, porque são temas que também eu sei que já foram explorados, mas que também importa aqui rever e destacar, sobretudo numa perspectiva de uma população universitária, portanto, em que a grande maioria dos profissionais e dos não tenham que ter conhecimentos ou formação ou preparação em saúde, e portanto aquilo que é ou que deve ser do conhecimento comum como potenciais sinais de alerta que devem justificar um encaminhamento para cuidados de saúde mental são a evidência a verbalização de ideação suicida ou a evidência de autoagressão, sobretudo se de uma forma reiterada, manifestações psicóticas, que nós podemos aqui destacar processos alucinatórios, de delírio, de desorganização do discurso, também num contexto mantido, alterações comportamentais muito vincadas num momento específico, em que, de uma forma abrupta, alguém evidencia, de uma forma muito perceptível, um estado mantido de agitação, de manifestações de agressividade ou de isolamento, portanto, que é muitas vezes, se calhar neste contexto, um dos principais sinais que talvez seja mais habitual reconhecer como um potencial sinal relevante. Evidentemente, a questão da interferência nos cuidados básicos, seja a nível dos autocuidados, a nível das rotinas alimentares, manifestações de perturbação depressiva grave ou de um contexto de ansiedade incapacitante, são todos eles situações que justificam, como a doutora Ana disse na primeira sessão, que numa lógica mais do que de primeiros socorros, de solidariedade, de cidadania, não é? Aquele exemplo que ela usou de nenhum de nós vai passar indiferente se passarmos agora à saída e vimos alguém com uma cabeça a deitar sangue e deitado no chão, não é? Da mesma forma, e vamos naturalmente oferecer, tanto quanto seja possível, a nossa ajuda, assim também o âmbito da problemática da saúde mental justifica esta atitude básica em termos de solidariedade com o próximo, sobretudo num contexto como este, em que há um contexto institucional de que todos fazemos parte. E, evidentemente, as questões relacionadas com o consumo de álcool ou outras substâncias estupefacientes, com um impacto funcional evidente, sobretudo quando acarreta risco para outras pessoas. Neste contexto, fazer aqui destacar de uma forma muito particular o que é que, por exemplo, numa situação evidenciada aqui na universidade, possa justificar por si só o contacto a um 112 ou um encaminhamento urgente. Porque importa aqui destacar o que é que vos disse anteriormente, que são sinais que justificam atenção, provavelmente um encaminhamento diferenciado, mas não necessariamente para um âmbito de urgência, e o que é que constituem ou podem a priori justificar, obviamente com a validação dos serviços de apoio respectivos, são 24, ou se for necessário o próprio 112, que seja oferecido como válido para o encaminhamento para a urgência. O contexto de ideação suicida, quando há, para quem minimamente conhece a situação em causa, um plano estruturado e, sobretudo, meios de acesso, seja a pessoa que partilhou com alguém que tem um conjunto de comprimidos lá em casa,
que tem uma corda, uma arma. Portanto, é evidente que constitui ou pode constituir um contexto que aumenta o grau de risco relativo a esta problemática, a evidência de comportamentos autolesivos de uma forma grave, com uma repercussão evidente em termos de lesão autoinfligida, um contexto de uma agudização abrupta, portanto incontrolável, esse pedido de ajuda, ou evidência de patologia grave, ou seja, quando há também, ou pode ser conhecido algum histórico prévio em termos de patologia grave, particularmente em patologia psicótica, e há um contexto nesse âmbito de uma descompensação ou de sinais de uma descompensação muito acentuada, ou um contexto depressivo associado a sintomas psicóticos que pressupõem que, à partida, sejam situações em que não há dúvida que a avaliação hospitalar e a orientação psiquiátrica é indispensável. Então, relativamente aos recursos na universidade, e aqui fazendo já à partida um enquadramento com tudo que, sobretudo agora neste último ano, que o projeto, que o vagarmente e, portanto, todo o processo de implementação em curso, eu corro o risco agora de poder haver aqui alguns dados que possam não estar completamente atualizados, mas peço que depois na discussão me confiram isso. Portanto, existem respostas de intervenção psicológica na universidade, quer na divisão de integração e acompanhamento à comunidade em psicologia. Está estabelecido um processo de interligação com os serviços de saúde através de um protocolo efetuado em colaboração com o Departamento de Psiquiatria da ULS Alentejo Central, que é um processo ainda em curso, mas que prevê exatamente que neste contexto universitário esse processo de articulação, particularmente com o contexto hospitalar, possa ser facilitado. E com o objetivo de fazer uma identificação precoce de situações de risco ou de perturbações mentais ainda subdiagnosticadas e, desejavelmente, alguma componente de intervenção em situações de risco. O previsto era o foco, sobretudo, em intervenções psicoterapêuticas de grupo, embora também estivesse previsto alguma possibilidade de intervenção individual. E tudo isto pensado numa lógica de criação já está criada, mas de desenvolvimento contínuo do Serviço Integrado de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade, que pretende e que acaba por ser uma estrutura integrada no âmbito deste projeto, melhorar os serviços prestados ao nível da saúde mental na nossa universidade. O que se pretende é uma intervenção integrada e estruturada e multidisciplinar, com o objetivo de promover o bem-estar psicológico dos estudantes, pretendendo uma consolidação destes mecanismos pré-existentes e que possam sair deste desenvolvimento contínuo reforçados, e no fundo é também o âmbito deste ciclo de conferências a promoção de abordagens na promoção de saúde mental e na prevenção do risco, de competências a vários níveis, nomeadamente na gestão de stress e, voltando à apresentação desta sessão, com vista à promoção da literacia em saúde mental. No que toca à nossa cidade, e abrangendo também, evidentemente, para o distrito, que é o âmbito de atuação da nossa unidade local de saúde, portanto, nós temos uma unidade local de saúde que abrange todo o distrito, portanto, os 14 concelhos, evidentemente na lógica de rácio por habitantes, para terem uma noção. Por exemplo, Lisboa, apesar de ter havido já várias reformulações em termos das estruturas hospitalares pré-existentes, mas se não me falha nenhuma, só para a cidade de Lisboa temos 3 unidades locais de saúde, portanto Lisboa Central, Lisboa Norte, Lisboa Ocidental. É evidente, na lógica das necessidades em termos
que em termos de população corresponde em média à distribuição da maior parte das unidades locais de saúde do país, mas com esta particularidade que são os 7.392 km² para a mesma ULS, o que tem evidentemente as suas óbvias implicações. Mas agora também vês esta dentro de hoje e de tentar medir. Vou aguardar. Ok. Portanto, a nossa unidade local de saúde é constituída por um hospital. Isto é um aspecto que muitas vezes nos centros de saúde mais periféricos nós temos que ir capacitando as pessoas. Eu vim aqui ao hospital. Em Mora já não temos um hospital há 30 anos, é o Centro de Saúde de Mora. Pronto. Mas tem a ver ainda com as estruturas hospitalares que já existiram, obviamente não no contexto do Serviço Nacional de Saúde, e que muitas delas acabaram de facto por dar uma resposta para a época de âmbito hospitalar, mas neste momento a área de abrangência inclui, além do Hospital Espírito Santo, as diferentes unidades funcionais do agrupamento de centros de saúde do Alentejo Central, que, no que respeita àquilo que a maior parte dos utilizadores recorrem em primeira instância, portanto, nas equipas de saúde familiar. Portanto, essas estão afetas às unidades de cuidados de saúde personalizados ou às unidades de saúde familiar. Portanto, tem a ver com estes dois modelos de atuação que estão definidos na organização das listas de utentes para a atividade assistencial, mas que também abrange as unidades de cuidados à comunidade, que dizem respeito a algumas componentes, nomeadamente da saúde escolar, da saúde comunitária, mas particularmente abrangem quase todas elas as equipas de cuidados continuados e integrados, que fazem parte da Rede Nacional de Cuidados Continuados e que dão a resposta domiciliária a utentes em situações sinalizadas e que justifiquem esse apoio específico, uma unidade de saúde pública e a unidade de recursos assistenciais partilhados, que na verdade diz respeito a todo o grupo de profissionais não médicos nem enfermeiros. Portanto, estamos a falar de psicólogos, terapeutas da fala, fisioterapeutas, técnicos de serviço social, nos centros de saúde onde eles existem, a medicina dentária também, a higiene oral, e que acaba por, daí a lógica dos partilhados, por quase todos estes profissionais acabam por dar resposta a mais que um centro de saúde e com mais que uma função, isso é outra questão, como complementaridade ao trabalho das equipas de saúde familiar. Relativamente à minha área particular da medicina geral e familiar, portanto, e até abrindo um bocadinho o espaço relativamente à questão da justificação e da existência do racional da sinalização, muitas vezes não dever ser para o âmbito hospitalar numa primeira instância. Portanto, também ainda não é de conhecimento comum, particularmente até de entidades com responsabilidades na nossa área, mas desde estabelecida, portanto, desde o início dos anos 90, que a medicina geral e familiar é uma especialidade hospitalar, como qualquer outra, daí que há sempre aquela velha questão do médico de família ficar a franzir assim um bocadinho sobre o olho quando lhe chamam clínico geral. Portanto, não desfazendo, obviamente, para os clínicos gerais, mas a clínica geral acaba por ser, no fundo, o que foi o contexto de intervenção dos cuidados de saúde primários pré e pós o início da criação do Serviço Nacional de Saúde. É verdade que, quando o processo de formação complementar foi estabelecido, muitos dos clínicos gerais que existiam nessa altura e que eram médicos indiferenciados acabaram por ser integrados ou equiparados a especialistas de medicina geral e familiar, mas desde há 30 anos, portanto, que o currículo para o título de especialista que a Ordem dos Médicos confere ao médico de família supõe um conjunto de estágios e uma organização tal como para qualquer outra especialidade de âmbito hospitalar e que, voltando ao tema da nossa sessão, inclui obrigatoriamente, existem alguns estágios opcionais,
mas dentro dos estágios obrigatórios para todos os médicos de família em formação, há a necessidade de uma formação complementar de entre 2 a 3 meses em estágios hospitalares afetos exclusivamente à área da saúde mental, seja em contexto de consulta, seja em contexto de urgência, e é uma das áreas em que, sistematicamente, as avaliações, quer intercalares, quer finais, são consideradas para a avaliação dos internos em formação. Estes são, de uma forma muito resumida, os principais objetivos dos estágios de formação complementar em saúde mental no internato de medicina geral e familiar. Não me vou aqui alongar a este nível, mas é um bocadinho daqui que decorrem a existência na rede de referenciação hospitalar de critérios de referenciação a partir dos cuidados de saúde primários para a consulta de psiquiatria, que depois são ajustados em contexto local na nossa OLS. Portanto, eles foram revistos há relativamente pouco tempo e, portanto, por exemplo, relativamente a uma perturbação depressiva, alguém que não esteja dentro deste âmbito patológico não tem, a priori, um critério para que justifique uma referenciação para uma consulta hospitalar de psiquiatria, porque se pressupõe que, não havendo nenhum destes fatores de referência, nenhum destes critérios específicos, o contexto de seguimento da depressão, em particular, deva ser efetuado na especialidade de medicina geral e familiar. Da mesma forma, o contexto de ansiedade deve pressupor um encaminhamento hospitalar apenas se, num contexto em que não haja resposta, num contexto de uma perturbação generalizada ou perturbação de pânico, agorafobia, etc., ao fim de 4 a 6 semanas ao tratamento farmacológico e psicoterapia de suporte, que é uma das nossas dificuldades também, ou seja, voltando àquela questão que eu vos falei dos recursos partilhados, é uma das carências que nós também vamos tendo, apesar de, como já vou falar mais à frente, alguns passos terem sido dados nesse sentido, o apoio da psicologia no âmbito dos cuidados de saúde primários, e, portanto, estes são os fatores que justificam que, no contexto da patologia da ansiedade, o médico de família deva referenciar apoio especializado na consulta hospitalar. E depois é evidente que há um conjunto de outras patologias que pressupõem também esse encaminhamento, particularmente as de âmbito psicótico, que essas, a priori, pressupõem sempre esse encaminhamento, tal como as patologias graves de comportamento alimentar, a obsessiva-compulsiva, etc. Relativamente às dependências de substâncias, quando o facto de existir patologia psiquiátrica concomitante é também um critério de referenciação hospitalar. Agora, relativamente à intervenção na dependência, também é do âmbito dos cuidados de saúde primários, embora haja, em alguns casos, a possibilidade do encaminhamento para vou dizer mais à frente que agora o nome foi mudado, mas eu ainda conheço pelo Centro de Respostas Integradas, que faz parte do CICAD, portanto do Serviço Nacional relacionado com os consumos e dependências, que existe desde que eu estou cá no Alentejo, ali no bairro das Corinheiras. A maior parte dos médicos que dão apoio, chegou a haver, julgo um psiquiatra, mas a maior parte deles são médicos de família, com alguma diferenciação nesta área, além de uma equipa multidisciplinar que dá apoio, como já vou particularizar, no que toca à questão da resposta às situações de dependência de substâncias. Questão sempre presente e nem sempre fácil de gerir, e que no contexto nosso, ou seja, numa via de necessidade de ajuda médica, e lá está, e não estando a falar do âmbito das situações que justificam a priori uma avaliação de âmbito hospitalar. Todas as unidades funcionais do Alentejo Central, independentemente das dificuldades depois variarem em função das circunstâncias de equipa e de contexto, pressupõem a existência de uma consulta de doença aguda. Foi na última época de gripe, portanto, feita uma atualização publicada no site da unidade e publicitada em todos os centros de saúde
relativamente aos horários que existem em todas as unidades do distrito, que eu partilhei aqui porque julgo que ainda está, estive a ver, razoavelmente atualizada, e que funciona diariamente da ULS Alentejo Central. Relativamente a uma problemática que eu sei que é muito particular relativamente aqui ao contexto da universidade, que são os utentes sem médico de família, a unidade de saúde atribuída, sendo certo que algum apoio possa ser efetuado, mesmo que à distância, na unidade familiar de inscrição, sempre que isso é possível, e nós fazemos isso de uma forma regular. É evidente que para uma avaliação presencial, no âmbito dos cuidados de saúde primários, é verdade que a resposta que nós temos é possível, mas não duvido que possivelmente insuficiente para aquilo que muitas vezes pudessem ser as necessidades, sobretudo estou a falar da população de estudantes de nacionalidade estrangeira que evidentemente não vão ter um médico de família à inscrição na universidade. A Unidade de Cuidados Profissionalizados de Évora continua a ser a entidade que dá resposta a utentes que nessas circunstâncias, portanto, que não tenham um médico de família ou que o tenham fora do distrito de Évora, e é realizada neste período de horário em dias úteis e, efetivamente, para esta população sem médico de família universitária, não havendo este recurso, efetivamente, a alternativa que existe é mesmo a urgência hospitalar. O Serviço de Psicologia da ULS Alentejo Central, portanto, foi agora reformulado e houve uma apresentação agora recente, porque acabou por abranger os serviços afetos à Unidade de Recursos Partilhados, afetos aos cuidados de saúde primários, com os psicólogos de âmbito hospitalar. Vou controlar aqui o tempo para ver se não estou a alongar, estou um bocado. Portanto, consistem na prestação de cuidados diretos, portanto, quer nas consultas dos centros de saúde, quer no hospital, abrangem toda a população do distrito, têm também a valência de psicologia de ligação no contexto de treinamento hospitalar, além de intervenção noutros níveis, nomeadamente no apoio a doentes oncológicos, em situações de doença crónica, entre outras. Muitas das equipas multidisciplinares da OLS integram estes profissionais, quer no âmbito das equipas dos cuidados continuados integrados, quer no contexto dos cuidados paliativos, comunitários ou intra-hospitalares, no contexto de risco, particularmente quer nas crianças, quer na prevenção de violência em adultos, e faz parte, portanto, da colaboração com os outros serviços hospitalares, particularmente estes que destaco. De qualquer forma, e fora do contexto da OLS, dar destaque também a alguns dos recursos na comunidade que existem, nomeadamente o IPDJ, aqui na cidade de Évora, que tinha, pelo menos até muito recentemente, ainda estes 2 gabinetes, com este horário, portanto, obviamente, destinados à população adolescente juvenil, portanto, uma consulta de saúde mental que pressupõe marcação prévia e um gabinete, portanto, para atendimento em contexto de comportamentos aditivos, também que pressupõe essa marcação prévia. Relativamente ao CRI, agora conhecido como Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Évora, não pressupõe referenciação prévia, portanto, a equipa faz uma entrevista de acolhimento que pode ser solicitada diretamente pelo próprio ou por algum familiar, desde com o consentimento do próprio, e que acaba depois por poder dar uma resposta de primeira linha, um encaminhamento para as valências de tratamento mais adequadas, em função, obviamente, da gravidade e da complexidade da situação de dependência em causa. Destacar que, quando falamos de dependência, cessação tabágica, e nós continuamos sempre a associar este centro às drogas pesadas ou às substâncias que continuamos ainda a associar às toxicodependências, mas as toxicodependências mais habituais em termos de resposta que este serviço dá continuam a ser o tabaco e o álcool, particularmente. Relativamente ao hospital, portanto, esta é a forma como o departamento está estruturado. Portanto, é este o âmbito
de atuação principal, focado sobretudo numa lógica de reabilitação e muito virado para a comunidade. Desde há muitos anos que a psiquiatria tem uma intervenção nos cuidados em termos de consulta externa tendencialmente centralizada, tirando algumas exceções por razões logísticas. Quase todos os utentes do distrito são avaliados na consulta de psiquiatria após essa referenciação efetuada pelos cuidados primários no centro de saúde em causa e não no hospital. Agora, muito recentemente, está um projeto para que essa valência exista para outras especialidades, mas para a psiquiatria isso já existe e é única desde há muitos anos. A urgência assegura um serviço de assistencial presencial das 9 às 24 e em regime de prevenção no período noturno. Para finalizar, portanto, deixar aqui como nota algumas linhas de apoio geral e de aconselhamento psicológico de âmbito nacional, particularmente esta 1414, menos conhecida, a problemática específica, muito também, como sabemos, relevante no contexto universitário, dos comportamentos aditivos e das dependências. E finalmente dar algum destaque, em jeito já de finalização, para alguns projetos de intervenção comunitária no Alentejo. Este em Porto Alegre, que é um serviço gratuito de apoio e capacitação de pares, numa lógica que foi replicada do modelo finlandês no sistema Open Dialogue. A Ares da Planície, que está sediada em Beja, que é uma entidade, também já com algum trabalho de alguns anos, de sensibilização para a saúde mental e de prevenção do suicídio. Fazer destaque a um projeto mais recente na nossa OLS, por iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, que é a prescrição cultural, que basicamente consiste em que as equipas de saúde familiar possam sinalizar, não só, mas particularmente no âmbito da patologia de saúde mental ligeira a moderada, utentes que possam ter particular benefício potencial relativamente ao acesso a atividades que são atividades de âmbito cultural ou criativo que existam na comunidade e que muitas vezes precisam desse empurrãozinho, entre aspas. E, finalmente, um projeto a qual a Universidade de Évora está ligada, o projeto Mater, da doutora Teresa Reis, liderado pela doutora Teresa Reis, psiquiatra do hospital e docente cá na Universidade, que é um projeto de capacitação, rastreio e intervenção precoce comunitária no âmbito da saúde mental perinatal. Portanto, ajudar quem tem estas dores que são ou não são no coração, como pessoa melhor do que muito poucos conseguiu descrever como ninguém, não é seguramente uma tarefa fácil para ninguém, mas que é importante que todos nós estejamos cientes de que mesmo que difícil é muito necessário e cada vez mais. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Tiago, pela excelente apresentação. Obrigado. Pelo enquadramento que fez, não só da especialidade de medicina geral e familiar, mas de uma forma como é comum nas suas apresentações, bastante acessível para levar as pessoas em geral a compreenderem como é que é a organização e a relação entre a comunidade dos cuidados de saúde primários e depois a referenciação dos cuidados de saúde primários para o hospital. Eu abria para já a discussão às pessoas que estão aqui presentes publicamente e depois para quem está em casa. Aqui, quem está presente, alguma questão que queiram colocar, alguma partilha que queiram ter em relação à apresentação do Dr. Tiago e em relação a esta relação entre a comunidade e a universidade e os cuidados de saúde primários relativamente ao apoio aos estudantes, por um lado, mas à comunidade em geral, por outro, ao nível da saúde mental. Nenhuma questão aqui na sala? Andreia, lá em casa? Também não? Está tudo esclarecido? Ou deprimido. Ou deprimido? Quando olhamos para estes números, Dr. Tiago, da questão
do número de casos de pessoas com ansiedade e depressão na região do Alentejo comparada com outras regiões do país e o facto de continuarmos a ter uma média superior de suicídios do que outras regiões do país e independentemente das múltiplas intervenções que se têm feito ao longo dos anos, não conseguimos reverter isto. Sei que falou um pouco das questões sociológicas, da questão da hereditariedade, da família, mas na sua opinião, enquanto médico de família, há alguma coisa que pudesse no futuro ser decisor de quebrarmos este ciclo aqui no Alentejo? Eu continuo a ver muito daquilo, das questões, sobretudo nesta lógica do trabalho na família, das questões que se perpetuam de geração para geração, independentemente dos cuidados de saúde que estamos aqui a falar, e é importante que quer este projeto, quer muito daquilo que tem sido veiculado no âmbito do Programa para a Saúde Mental, ainda um papel que a comunidade deve desempenhar e que, a priori, são questões que temos vindo a visitar aqui ao longo destas sessões, pela questão do estigma. Já fomos falando, mas é um exemplo recorrente que é, eu gosto sempre, há algumas palavras que são particularmente significativas, que é, eu destacaria o só, são duas letrinhas, mas que dizem muita coisa, que é, eu não conheço ninguém que me diga numa consulta, isto é só uma crise de asma, não é? Portanto, ou isto é só uma angina de peito, mas ainda temos os doentes se calhar isto não, ou se isto é só nervos, não é? Portanto, ou seja, mesmo quem sofre, à partida tem este condicionamento, não é? Portanto, como se isto fosse uma questão não propriamente para estar a gastar uma consulta e cuidados de saúde. Eu gosto de dar o exemplo, não sei, acho que ainda não tinha dado no ciclo, portanto pode ser no ciclo é a primeira vez, mas vou-me partilhar com a professora Adelinda relativamente à questão do pé de atleta, que é, com todo o respeito a quem sofre de pé de atleta, não é? Portanto, mas é natural que na perspectiva da saúde nós não olhemos para essa patologia da mesma maneira que olhamos para um AVC. Tirando, imagino eu, muito dificilmente alguém vai ter uma implicação diretamente grave ou com risco de vida relacionado com essa problemática. E, portanto, a questão do só acaba por equiparar as questões do âmbito da saúde mental aos problemazinhos de saúde que não são tão importantes. E isto é importante. E eu sou o primeiro, pelo menos, a ter essa percepção. Muita da razão de ser disso, acredito que tenha geracionalmente responsabilidade nossa, profissionais de saúde, particularmente dos médicos, não é? Ou seja, também é verdade que muito daquilo que é a forma como olhar para um distúrbio neurovegetativo, como uma situação como um ataque de pânico, ainda muitas vezes não é olhado da mesma forma que é visto para outra situação de agudização de outra área que justifique tratamentos de outro âmbito, ou seja, com os problemas que aparecem nos raios-x, não é? Portanto, que é um bocadinho esse aqui o problema, não é? Portanto, é uma área de intervenção complexa, que é verdade que muitas vezes o pior contexto para trabalhar é o contexto de urgência, porque pressupõe quase sempre tempo, que é assim, nós sabemos que é uma componente que na urgência, e não só, mas particularmente na urgência, geralmente não existe, e portanto isto é um bocado uma bola de neve em que de facto a problemática não vai ter ali a atenção que devia ter, porque vai ser consumidora de tempo, e por outro lado a pessoa também já... Enfim, agora, o que eu sinto que neste momento é particularmente destacar há um caminho a percorrer que eu acho que já temos percorrido relativamente à desmistificação desta patologia na comunidade, e há sobretudo um papel muito relevante. Quando falávamos da questão do isolamento e da realidade do Alentejo, a realidade do Alentejo, com tudo que tem vindo a transformar, e não sabemos como se continuará a transformar, mas é evidente que não é
há questões que se calhar hoje não têm um grau de relevância que teriam há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, mas a verdade é que se calhar essa necessidade de pôr na comunidade um papel de solidariedade, de haver intervenções em que as pessoas ganhem o hábito de sair de casa e de estar em contextos de grupo, particularmente da população idosa, há muito caminho ainda a percorrer e é nesse sentido este projeto que eu mencionei é particularmente pertinente. Haverá outras variedíssimas formas, portanto, de destacar isso, mas acho que essa é uma das carências principais que eu sinto, é o papel em que a comunidade tem, sobretudo para a população mais isolada, de contrariar esse isolamento. Mas acaba também por ser um desafio para quem nos está a ouvir e que não conhece muito bem como é que funcionam estas questões da prescrição social ou prescrição cultural. Se calhar pedir-lhe para esclarecer um pouco qual é o objetivo e também o desafio, porque pode ser algo que é relativamente simples de fazer, digamos que em contexto de cidade de Évora, porque tens muitas infraestruturas, não é muita coisa que acontece em Évora, mas num contexto do Alentejo, no seu geral, com a população tão dispersa, e com as carências socioeconómicas que esta população tem, de repente ter um médico a dizer, olha, fazia bem ir ao teatro ou visitar um museu, não é fácil, não sei se os municípios estão disponíveis para apoiar Esse é o próximo passo do desafio, não é? Do que sei que tem vindo a ser as barreiras... Tiago, pedia primeiro ficar para explicar um bocadinho, porque sim, eu temo que algumas das pessoas que estão a assistir nunca tenham ouvido falar nesta questão da prescrição social. Eu tinha feito ali... Já, portanto, em termos dos conceitos inerentes, não são... existem projetos, há um particularmente foi pioneiro em Portugal no âmbito da prescrição social na USF da Baixa, portanto em Lisboa, e embora tenham pontos em comum seguramente... Aqui é só cultural. A questão aqui é, a diferença tem fundamentalmente a ver com a população-alvo. Enquanto no âmbito da prescrição social, pelo menos no projeto que a USF da Baixa desenhou e que tem vindo a replicar, muito incidente na população das comunidades de nacionalidades distintas que aquela zona de Lisboa em particular tem. Portanto, incidiu sobretudo numa lógica de sinalizar situações, portanto, ajudar, a história do navegar, mas aqui no âmbito dos cuidados sociais, do acesso à regularização, do acesso à obtenção do número do utente no Serviço Nacional de Saúde, das comunidades dessa nacionalidade que existam na zona, ou seja, numa perspectiva de integração comunitária, o âmbito da prescrição cultural, que parte de um modelo que está a ser implementado e que agora também já está a ter algumas réplicas fora aqui do âmbito do Alentejo, do que eu conheço do projeto. Portanto, ele partiu de modelos de intervenção que tinha esta designação, que existiam uns no Reino Unido, outros na Dinamarca, salvo erro, ou seja, já havia esta na comunidade e na literatura evidência de projetos deste âmbito, e a ideia, eu tentei resumir, acho que não consigo resumir melhor, ou seja, é um bocadinho. Aqui estamos a falar no âmbito da intervenção ocupacional através de atividades artísticas ou relacionadas com a criatividade, mas poderíamos estar a falar, seria outro projeto, mas se calhar poderia ter aqui pontos em comum, por exemplo, a questão da prescrição da atividade física. O ponto em comum é a equipa de saúde familiar identifica pessoas que, por estas características que são do conhecimento da equipa de saúde, não é? Que são do âmbito do processo clínico, no que toca à questão da prescrição cultural, portanto, aspectos que é um dos critérios de prescrição, que é a questão da hiperutilização de consultas, que muitas vezes está associada também a questões de âmbito social, mas muitas vezes pode ter subjacente alguma problemática em termos de somatização, ou de haver ali algum problema oculto, e que acaba por, muitas vezes, poder também beneficiar de alguma estratégia em que a pessoa saia do contexto da problemática da sua situação sociofamiliar, do âmbito dos cuidados de saúde,
e que por vezes, lá está, este processo de integração no contexto da comunidade não vai funcionar sempre, mas em muitos casos pode ter muita relevância, pegando um bocadinho naquilo que eu estava a dizer, que é a questão do papel que a comunidade pode ter também numa perspectiva de prevenção e às vezes até de sinalização de situações particularmente relevantes. Por exemplo, no âmbito das situações de violência, por exemplo, é algo que pode ter particular relevância. E havendo aqui um contexto que é, de certa forma, protegido ou digamos assim, enquadrado, em que a pessoa não está dependente da sua... De fazer ela esse percurso para chegar, porque a pessoa pode ir até à Câmara e ver o que é que está lá em divulgação. Portanto, o processo aqui é um bocadinho, obviamente, desde que haja consentimento da própria pessoa, é o único critério e a única premissa, e as autarquias que aderiram ao projeto aceitaram que o processo implique ser gratuito, no caso de atividades de respeito, que haja um processo, digamos assim, facilitado para o acesso a essas intervenções que a comunidade tenha para oferecer. Uma das dificuldades que se tem assistido, tem a ver com o que a Sandra estava a dizer, é, sobretudo para as populações mais fora dos centros municipais, transporte, não é? Como também é para o contexto da saúde, e nós sabemos que nas unidades funcionais quase todas temos 7 ou 8 extensões rurais, e lá está, e aqui sim pode haver aqui alguma situação de desigualdade quando a pessoa que está no centro pode ter um acesso mais facilitado e a outra que até poderia ter o mesmo potencial de benefício, não lhe providenciando transporte, já não vai ter, não é? Sim. Eu queria agradecer ao doutor toda a informação que nos trouxe e também a possibilidade de nos deixar esta informação organizada numa estrutura, numa rede, que nos ajuda a perceber onde, como e quando pedir ajuda. Obrigada, Fátima. Peço desculpa de estar à frente, se calhar vou usar este para não estar à vossa. Fátima, eu estava a falar, por um lado estava a lançar o repto às alunas de terceiro ano de Ciências Biomédicas que têm um projeto de voluntariado sobre o descanso e a importância do descanso nos estudantes universitários. E a promoção das caminhadas mindfulness. Não sei se elas querem falar sobre isso, se não querem, eu falo um bocadinho. E, portanto, conjugar... Mas elas estão aí, mas pronto. Se calhar é mais fácil ser eu a falar. Acabámos de sair de 2 meses de praxe, em que se combinaram aulas teóricas, aulas práticas, noites de praxe e também avaliações. A maior parte dos nossos alunos estão extremamente cansados e vai agora começar o período a sério das avaliações. Estas jovens, um bocadinho na colaboração que têm feito com o projeto Vagarmente, ficaram sensibilizadas e apresentaram-nos um projeto que, como voluntárias, que pensamos poder ir para o terreno no segundo semestre, que é sobre a promoção e que passa muito por isto, passa por lembrar os estudantes universitários da importância de descansar, de fazer caminhadas e não guardar os momentos de descanso apenas para a praxe, para as noitadas e para o consumo de álcool e etc.
e que vai um bocadinho nesta ideia. Não temos ainda a prescrição social e cultural na universidade, mas efetivamente precisamos também de prescrever tempo de bem-estar, tempo de descanso, tempo de vagar. De sugestão, julgo que há um projeto que eu não sei se é, não conheço os pormenores, comum com o do Alentejo Central, mas há um projeto a ser lançado na Universidade do Porto, que parte, enquanto aqui, portanto, partiu da comunidade intermunicipal, lá está a partir, julgo eu, da Universidade de Psicologia. Portanto, até que ponto é que pode ter aqui alguns pontos que possam ter relevância relativamente à implementação cá na Universidade de Évora, fica a deixa. Mas eu posso acrescentar. Só Agradecer. Obrigada. Estava a dizer aos estudantes que estão em casa e que nos estão a ouvir ou que depois nos vão ouvir em diferido, que se quiserem, se acharem importante, juntem-se a este projeto de voluntariado dos alunos de biomédicas e torna-se um projeto de voluntariado da universidade, dos estudantes para os estudantes. Tem aqui a doutora Suzete, do DI, tem aqui a Andreia Rodrigues, do projeto Vagarmente. Não tenham vergonha. E agora passo à doutora Suzete. Ora, boa tarde a todos e a todas. O meu papel hoje é como relatora. Era isso que eu ia sugerir. Estamos Mesmo no limite, não é? Portanto, Eu vou fazer só, e se me falhar alguma informação importante, peço que me auxiliem. Vou olhar para as minhas notas e vou também dar aqui alguma informação adicional em alguns pontos que foram aqui tocados. Portanto, Dr. Tiago, agradecer-lhe a comunicação, porque efetivamente foi bastante estruturada, portanto tivemos um enquadramento geral e depois critérios de referenciação e as respostas que existem tanto na Universidade como em Évora. Não vou tocar na informação toda que foi aqui transmitida, mas apenas reforçar aqui alguns pontos que me parecem importantes. Quando se fala nos critérios de referenciação e o encaminhamento, ter a noção do que é a acessibilidade e a literacia em saúde, que é necessária também promover, ou seja, é aceder, compreender e usar a informação e escolher os locais onde se pode efetivamente aceder. A nota do navegar no SNS, num mar muitas vezes conturbado, mas que faria aqui a ligação com uma rede comunitária que é necessária existir, parece-me a mim, e tal como foi referido pelo Dr. Tiago, é necessário haver esta interligação entre todos para que todos possam aceder em termos de igualdade aos recursos existentes. Foi feita uma caracterização em termos dos números da saúde mental a nível nacional e do Alentejo, alguns números que nós já tínhamos conhecimento e que vêm aqui corroborar efetivamente aquilo que já sabíamos. Foi referenciada também a pandemia, que veio de alguma forma agravar o estado de saúde mental de jovens universitários e idosos, mas que também, na minha opinião, veio também despertar esta consciencialização para a necessidade de procurar ajuda. E depois foram feitas aqui algumas considerações referentes à referenciação, destacar que muitas das vezes o encaminhamento também não é feito da melhor forma e daí ter-se referido alguns sinais de alerta e critérios para a referenciação para que esta possa ser eficaz e para os sítios corretos, e foram mencionados aqui recursos de apoio na universidade
e na cidade. Relativamente aos recursos de apoio, e muito bem mencionada a DIAI e o SEG-PSI, e dava só uma nota relativamente a este protocolo da psiquiatria que está em curso, mas que nós na DIAI e no SEG-PSI precisávamos mesmo muito de trabalhá-lo. E é mesmo necessário. Portanto, só dar aqui esta nota, depois o Dr. Tiago possa... Eu antevi que houvesse notas para dar relativamente a esse. Exato. Pronto, é só um pedido de ajuda para ver se conseguimos efetivamente trabalhar este protocolo que está em curso, mas que é mesmo muito necessário. E todas estas estruturas que já acabam por trabalhar em rede pressupõem o desenvolvimento do Serviço Integrado em Saúde Mental e Bem-Estar na Universidade, que obviamente era esse um dos grandes objetivos deste projeto do Vagarmente. Apostar sempre na literacia em saúde, na prevenção, na aquisição de competências e na intervenção, tanto a nível individual como grupal. Em termos da cidade, portanto, a ULSAC abrange 14 concelhos. Foi referida a grande densidade populacional, mas também a extensão do território, o que por vezes... Exato. Apenas um hospital com 5 unidades de saúde funcionais, certo? Tenho aqui 5 unidades. Não. Tem a ver, não são 5 unidades funcionais, ou seja, o agrupamento dos centros de saúde está distribuído por estas 5 tipologias de unidades funcionais, mas cá em Évora temos 5 unidades de saúde familiar e uma unidade de cuidados de saúde personalizados, são os locais por onde está distribuída a população de utentes. E depois, em quase todos os concelhos do distrito há alguns concelhos têm mais do que uma, estou-me a lembrar de Montemor, que tem 2, Estremoz também. Depois quase todos os concelhos têm uma unidade funcional, algumas no modelo USF, outras ainda no modelo CSP. Ok, muito obrigada. Foram mencionados os cuidados de saúde primários e como é que funciona, portanto, como é a estrutura. Portanto, podemos começar com o médico geral, medicina geral e familiar. Médico de família. Médico de família, o conhecido médico de família, que efetivamente, mediante critérios de referenciação, poderá encaminhar para as respostas em psiquiatria ou outras, nomeadamente consultas de doença aguda. Foi também feito e foi mencionado aqui os recursos que este serviço tem e outros recursos disponíveis na comunidade, como o IPDJ, o CRI, porque para mim ainda é CRI, que é Centro de Recursos para mim também. Exato, mas sei que está a mudar o nome, nomeadamente, mas já não é CICAD, é ICAD, mas também sei que vai mudar. Como é que funciona também o Departamento de Psiquiatria e as linhas gerais de apoio. Foram referenciados alguns projetos de intervenção comunitária que estão em curso, nomeadamente em Porto Alegre, Beja, e este da prescrição da doutora Teresa Reis. E permitam-me acrescentar que em relação à prescrição cultural, portanto a CIMAC já contactou a Universidade para uma reunião. Esta reunião vai ocorrer em novembro com a reitoria e a DIAI estará também presente. Foram aqui referido realmente esta preocupação com os números e com a caracterização da saúde mental no Alentejo e da saúde no seu geral, mas foi também referido, e se me permitem, escrevi aqui, a necessidade de ter um olhar integrado e holístico e empático para a comunidade, com um trabalho articulado entre todos, para que possamos efetivamente responder às necessidades que são identificadas, trabalhando também em equipa e com as famílias. É o que tenho de notas, penso que... só acrescentar mais uma nota, relativamente ao repto que a professora Adelinda lançou para as nossas alunas, só dar nota de que existe um programa de voluntariado na Universidade, que prevê algum tipo de benefícios, portanto, desde que estejam inscritos e que o projeto esteja inserido neste programa de voluntariado, há outros benefícios e outras, nomeadamente o reconhecimento no suplemento ao diploma relativamente a este projeto e ao número de horas de trabalho voluntário, a exame, conforme que está prescrito no RAUE. Mas há uma página própria, portanto podem procurar Programa de Voluntariado da Universidade de Évora, podem inscrever-se e podem efetivamente submeter
o projeto. E se tiverem dúvidas, obviamente, a DIA estará disponível para mais esclarecimentos. E era o que tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Suzete, pelo excelente resumo. Agradecer a todos os que estiveram presentes na sala, a participação de todos e, em particular, agradecer mais uma vez ao doutor Tiago, que disponibilizou a tarde para partilhar connosco e para estar presente aqui na última sessão do ciclo de formação e reflexão, e convidar também todos os que estão presentes e online para a última sessão, que será no dia 19 de novembro, em que haverá uma discussão de casos. Alertar-vos, para quem está aqui presente na sala, que a sala penso que não será esta e que será a sala 124 e, portanto, e não esta que estará ocupada com a atividade da reitoria, mas será aqui no CESA mesmo. Está-me a confirmar o dia. Ok, muito obrigada a todos e um resto de uma boa tarde e de regresso a casa para quem está aqui na sala.